Olá, leitores! Eu sou a Isabela, de um livro após o outro, e eu vim aqui gravar pra vocês o último vlog relendo Percy Jackson. E agora eu vou reler o último livro, que se chama O Último Olimpiano. Tava muito ansiosa pra chegar nesse livro. Tava muito ansiosa mais ou menos, né? Porque eu tô gostando muito de reler Percy Jackson. Se você ainda não viu, existem aí vários vlogs de eu relendo cada livro da série. Vou deixar a playlist aqui nos cards pra vocês assistirem. E foi incrível essa jornada, gente. Eu gostei muito, muito, muito. Então, assim, estar relendo me fez me conectar mais com os personagens, com a história que eu tanto amo há muito tempo. Mas eu tava com um pouco, assim, de receio, porque é o último livro da série, sabe? Bem, nesse livro aqui, o exército da Cronos tá ficando cada vez mais forte. Então o Percy e também os seus amigos aí meio sangue, eles têm que fazer de tudo pra tentar impedir os ataques constantes do exército. E também o Titã Cronos, ele despertou o monstro, não lembro o nome como ficou em português, mas enfim, aqui tá o Typhon. É um monstro muito grande, muito horrível e perigoso. E ele vai o quê? Vai pra Nova York. Os semideuses vão ter muito trabalho pra tentar segurar esse monstro, e também o exército de Titã Cronos e ele mesmo vai pra Manhattan, né, pra realmente destruir lá o Monte Olimpo no Empire State Building. Então, assim, as coisas vão ficar mais difíceis, a grande batalha final está chegando cada vez mais perto. E também o Percy, ele vai ter que enfrentar aí a profecia, que existe uma grande profecia sobre um filho dos três grandes deuses, né? Zeus, Poseidon e Hades. E provavelmente é o Percy porque ele é um dos únicos que vai fazer 16 anos, que é o que diz a profecia. E provavelmente o negócio não vai acabar bem, tá? Então eu tô bem ansiosa pra ler esse livro. Vamos ver, como eu disse, e eu falo em todo vlog, eu não me lembro de muita coisa. Eu lembro um pouco da batalha final, que é em Manhattan, algumas cenas assim, mas nada muito específico. Então vamos lá, gente, tô muito ansiosa. Eu já comecei a ler, que tipo, eu não tava gravando, eu estou na página 63, no capítulo 4. E já vou começar a fazer um update aqui, né, pra vocês, já vamos adiantar. Eu percebi que o primeiro capítulo, assim, o autor ele foi muito direto ao ponto. Então o primeiro capítulo realmente teve ali um momento de descontração do Percy, onde ele estava, tipo, nas suas férias ainda, ele não estava no acampamento meio sangue, mas em todas as férias do acampamento, ele esteve fazendo missões junto com outros semideuses, justamente para impedir esse crescimento do exército de Cronos, né, que eles ataquem outros lugares, enfim. Mas logo, assim, já começou a parte de ação, sabe? Foi uma cena de ação, assim, bem tensa. Então eu gostei bastante desse começo desse livro, já começou, assim, com tudo. E eu acho que só vai melhorar cada vez mais, o negócio vai ficar mais tenso, mais perigoso. Também eu tava esquecendo de dizer uma coisa. É bem engraçado ver como o Percy ele tá amadurecendo. O Percy ele tem 15 anos e em uma semana ele vai fazer 16, por isso que ele precisa entender muito bem essa profecia e tentar entender o que ele precisa fazer pra impedir o exército de Cronos. Mas é muito interessante ver como ele está amadurecendo e como às vezes ele tem uns pensamentos meio de adolescentes mesmo, sabe? Tem assim, alguns tipo romances ali no meio da história, então a gente fica tipo, meu Deus, o que será que vai acontecer? Será que o Percy vai ficar com alguém? Então a gente começa a perceber que ao mesmo tempo ele é ainda muito jovem, mas ele tem muito peso nas suas costas, ele tem muito o que fazer, muito o que pensar. Eu gosto muito desse personagem, gosto muito de ver ele amadurecendo, ver ele crescendo, ver ele tentando entender as coisas e fazer o melhor pra todo mundo. E é muito divertido também ver ele nessa jornada meio romântica aí. Quem já leu sabe. Eu não vou falar porque eu não quero dar spoiler pra vocês, mas é engraçado. Então eu vim aqui dar pra vocês o segundo update desse livro. Eu já estou na página 181, no capítulo 11. E agora em que o Percy ele vai entrar em uma luta direta contra o exército de Titã Cronos. Eles estão tentando invadir Nova York. E aí o Percy vai pedir ajuda dos outros campistas do acampamento Meio Sangue pra tentar impedir essa invasão.
Tá sendo uma cena muito emocionante, bem tensa, assim, que a batalha tá se aproximando. Fica aquela tensão no ar, sabe? De como os campistas do acampamento do meu sangue vão conseguir resolver isso. Eu não me lembro, assim, muito bem dessa luta. Eu lembro de alguns detalhes pequenos, assim. E também, gente, tipo, tem umas coisas que eu confundo com Heróis do Olimpo. Que foi os que eu mais lembro, sabe? Que eu li por último. Então, assim, fica uma bagunça um pouco na minha cabeça. Mas, enfim, gente, eu não lembrava que o Percy, ele entrava ali numa pequena aventura nos primeiros capítulos com um personagem que é o Nico de Angelo, que ele aparece no terceiro livro e também no quarto ali, bem brevemente. O Nico é um personagem assim, que eu gosto muito, muito, muito desde o terceiro livro, eu gostava muito dele. E ele aparece também em Os Heróis do Olimpo, então assim, não tem como não gostar do Nico, gente. Eu gostei muito dele em todos os livros que ele apareceu. E também nessa pequena aventura ali dos dois, a gente teve ali algumas revelações de alguns mistérios que envolvem o Nico, que apareceu lá no terceiro livro de Percy. Então é bem interessante ver ali como o autor ele tá resolvendo ali alguns mistérios de outros livros mesmo. Claro que vários mistérios estão surgindo agora, né, com o decorrer da história. Então eu já fico aqui tentando desenvolver teorias, sabe, pra entender o que vai acontecer. Tem muita coisa que eu sei como vai acontecer, mas assim, bem no geral, sabe? Tem coisa que eu não lembro como acontece, eu sei que acontece, mas não lembro como. Eu acho que vou ter algumas surpresas durante essa leitura. Foi uma coisa assim totalmente idiota, porque tá na sinopse, né, que eu li pra vocês. Mas eu realmente, tipo, não parei pra perceber, assim, pra realmente pensar sobre. Mas nesse livro, gente, todos os livros de Percy, o Percy ele vai em busca de algo, né? Então, tipo, no segundo livro ele foi atrás daquele objeto que até hoje eu não sei o nome em português, pra salvar a árvore de Thalia do envenenamento. Então, cada livro ele vai em busca de alguma coisa, em busca de ajuda pra resolver algum problema que envolve o Tita Cronos e ele se reerguer, né? Mas nesse livro aqui, o Percy ele realmente não vai em busca de nada, ele realmente vai lutar contra o exército e contra esse avanço do exército para atingir o objetivo deles, que é destruir o Monte Olimpo e assim derrubar, né, os deuses. Eu achei bem interessante como esse último livro ele quebrou assim um pouco esse padrão. Não é como os outros livros aqui, tipo, tem muita tensão, o Percy ele realmente tá ali na cara do inimigo. É agora ou nunca. Então dá pra sentir bastante essa tensão no ar do livro, com os personagens, principalmente com Percy. Me deixou muito vidrada, não conseguia, tipo, largar a história. E eu achei também bem interessante como algumas coisas do passado estão voltando, sabe? Algumas coisas ali do passado sobre alguns personagens, pro Percy refletir, pra ele ver como isso vai ajudar ele a encontrar um jeito de derrotar o Tita Cronos. E é isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Agora eu vou voltar pro livro, estou quase na metade dele. Então agora eu vou voltar a ler, porque tem muita coisa pra acontecer ainda. Eu terminei de ler O Último Olimpiano e eu gostei muito, 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 gente. Eu não tava preparada pra esse livro. Assim, tem muitos questionamentos do Percy. O final é um final, assim, muito maior do que apenas mitologia. O Percy, ele traz aí questões muito importantes para os deuses. Ele traz, assim, naquele momento, assim, de luta contra o Cronos, que é um momento que a gente acha que a luta tá perdida. O Percy, ele consegue, sabe, colocar um pouco de razão ali nos deuses pra fazer eles se unirem pra lutar contra o Cronos. E eu achei essa lição principal, assim, sabe, que o autor quis colocar muito interessante. Eu não me lembrava disso, eu lembrava dessa questão que o Percy faz sobre dar importância aos deuses menores, aos semideuses também, mas eu não lembrava que ele realmente trazia os deuses assim mais juntos pra eles pensarem no que realmente tinha valor, no que realmente eles tinham que lutar contra. Enfim, eu anotei aqui, gente, várias coisas que eu queria falar aqui com vocês, porque assim, juro, o final desse livro tinha muitos e muitos pontos que eu fui observando e que eu gostaria de comentar aqui com vocês, então vamos começar. Primeiro, como eu disse pra vocês, né, o livro, ele já é uma luta direta contra o exército do Cronos e o Cronos também. Então não tem uma missão que o Percy entra em busca de alguma coisa, não, realmente o Percy vai pra Nova York pra tentar salvar a cidade e impedir que o exército do Cronos reinvada o Monte Olimpo e destrua o Monte Olimpo.
Então, assim, é muito rápido toda a ação, sabe? Todas as cenas, assim, é bem rápido, tem um ritmo bem eletrizante. E aí, nesse livro, não tinha essa profecia, né? Porque a profecia principal era a grande profecia que foi feita há muitos e muitos anos atrás. Percy e os amigos dele refletiam ali pra tentar entender o que o Percy tinha que fazer, o que o Percy precisava ali pra tentar derrotar o Cronos e seu exército. Mas também tiveram ali outras coisas, outros avisos de outros deuses, enfim, outras coisas assim que trouxeram também essa questão de, não de uma profecia, mas coisas para o Percy refletir, para ele entender o que ele tinha que fazer. Então achei isso bem interessante, de não ter esse mesmo padrão dos outros livros do autor, mas ainda assim de ter essa questão da profecia, de avisos dos deuses em que o Percy ele precisava refletir, precisava pensar, para ele conseguir entender o que ele precisava fazer. Eu mesma já ficava criando as minhas teorias, apesar de já ter me lembrado de algumas coisas da história, mas ainda assim eu fui pega de surpresa em muitas ocasiões, em muitos ali dos pensamentos. E dessa vez, como eu disse, né, que eu percebi muitas coisas do final, eu acho que eu pude perceber muito esse questionamento do Percy em relação, por exemplo, ao exército Cronos, porque uma parte do exército Cronos é composta por semideuses, não só por monstros, né, mas também por semideuses. E aí o Percy, desde o início, né, de toda a história, de quando vários campistas, vários semideuses foram se aliar ao Cronos, o Percy pensava, tipo, por que esses semideuses estão se aliando ao Cronos? Porque como ele vai derrotar os deuses, né, os semideuses não vão ter mais utilidade nenhuma, claramente. Ele vai matar todos os semideuses e assim, não vai mais existir mais semideuses. Então o Percy não conseguia entender o porquê que esses semideuses se aliavam ao Cronos, e eu acho que isso trouxe assim, um questionamento bem importante de que vários semideuses não se sentiam pertencentes ali ao acampamento Meu Sangue, não se sentiam reconhecidos, não se sentiam queridos pelos próprios deuses, sabe? Então eu achei isso bem interessante, esse questionamento sobre os deuses menores, sobre como os deuses tratam os seus filhos e como os próprios semideuses tratam os próprios semideuses, né? Eu vi que esse livro ele trouxe muito a questão do Hades, que é o deus do submundo, que ele não é bem querido no Monte Olimpo e tudo mais, sendo que ele é um dos grandes deuses, né? Então não tem sentido porque ele não ser bem querido, e ele mesmo por não se sentir bem querido, ele não quer ajudar os deuses nessa luta. Ele fala, tipo, a luta não é minha, eu não vou fazer nada. Essa lição acho que fica, sabe, de que a gente precisa se unir, precisa respeitar mais, sabe? E também eu fiz uma grande analogia ali de como vários líderes, né, várias pessoas que não têm ali uma mensagem de amor, mas uma mensagem de ódio, como elas usam justamente o sentimento das pessoas para alienar a pessoa, né? Elas usam aquele sentimento para realmente fazer a pessoa apoiar a causa que ela tá ali pregando. Então tem muito isso, o Cronos ele usa os semideuses, usa esse sentimento de raiva, esse sentimento de incompreensão, para justamente contra os deuses. E no finalzinho do livro, gente, tem uma profecia que eu acho, assim, eu não vou falar com muita certeza, gente, porque eu não tenho certeza, mas eu acho que essa profecia, ela liga com a série Os Heróis do Olimpo. Eu acho. Me digam aí. Essa profecia final, ela realmente tem a ver com a saga Os Heróis do Olimpo? Mas quando apareceu essa profecia final, eu fiquei tipo, meu Deus, é dos Heróis do Olimpo. Pelo que eu me lembro, né? Mas eu não tenho certeza. Então assim, foi um final que encerrou ali a jornada do Percy. Teve essa profecia, mas assim, é uma coisa que, igual eles falam, né? A outra profecia que eles achavam que diziam sobre o Percy foi há muitas décadas antes do Percy nascer. Então, ficou essa coisa, tipo, é uma profecia muito perigosa, muito séria, muito grave. Mas ainda assim, eles não sabem quando que essa profecia vai se realizar, né? Então, fica essa coisa, tipo assim, quando será que essa profecia vai se realizar? E também eu senti aí que o livro ele trouxe uma lição, assim, final muito importante. Uma lição de que todo mundo precisa se unir, sabe? Unir ali os interesses, as causas, para realmente conseguir alcançar aquilo. Então, todos os semideuses precisaram se unir, precisaram deixar o seu orgulho de lado para tentar ali combater o Cronos e seu exército. E os deuses também, eles tiveram que se unir, deixar várias coisas de lado, realmente entender a importância do outro, respeitar o outro,
para que juntos eles pudessem ser mais fortes, pudessem realmente alcançar ali o objetivo juntos, porque separadamente eles não tinham o mesmo poder do que juntos, né, o mesmo impacto. Então eu achei assim muito legal essa mensagem final que o autor nos deixa, de que a gente precisa nos unir, precisamos respeitar uns aos outros, para que a gente possa realmente construir as coisas, construir coisas boas e manter elas também. De que como às vezes a gente acha que o nosso problema é maior do que o outro e a gente acaba não tentando ali ajudar o outro, a gente pensa só na gente, pensa só nos nossos interesses e não vê o que é melhor para todos, o que nós podemos fazer para todos. Enfim, eu acho que esse livro ele trouxe ali bastante questão sobre isso, sobre coletividade, sobre egoísmo, sobre respeito, enfim, trouxe bastante questionamentos, assim, pra mim foram muito importantes, por isso que eu fiz tantas e tantas marcações. Enfim, gente, é um livro, assim, que eu não tava esperando tudo isso, eu sabia o que ia acontecer no final, mas ainda assim eu fui pega de surpresa ali em vários momentos. Eu pude ler esse livro agora, né, reler o livro com outros olhos, eu pude entender muitas lições que o autor nos trouxe, muitos questionamentos, e eu pude trazer isso pra minha vida, sabe? Então, assim, é um livro de fantasia, mas além de ter todo esse conteúdo de mitologia grega, né, onde você aprende sobre os deuses e tudo mais, é um livro que eu trouxe muito pra minha vida, sabe? Eu trouxe muitas lições, então eu aprendi muitas coisas, pude refletir sobre muitas coisas, numa aventura, assim, numa história, né, que eu amo demais e que depois disso só comecei a me apaixonar mais ainda por esse autor e por esses personagens, enfim. Então, né, eu falei bastante, mas é porque, gente, sério, esse livro... O telefone precisa tocar. Mas esse livro, ele acontece muitas coisas, tem muitas reflexões, enfim, é muito incrível esse livro, é o melhor de toda a série, assim, que tem muita coisa acontecendo. Enfim, gostei muito, muito, muito de reler os livros de Percy Jackson. Eu espero que vocês tenham gostado de todos esses vlogs, relendo todos os livros de Percy. Eu gostei muito de reler, gente. Eu acho que se eu tivesse relido antes, talvez eu não tivesse entendido várias coisas ali do livro, vários questionamentos, várias reflexões, porque este ano eu acho que eu tava mais preparada pra isso, mais madura mesmo, pra poder entender todas as reflexões e tudo mais. Mas eu gostei muito, 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 gente, e eu vou trazer aí mais vídeos sobre Percy Jackson. Então me falem aqui nos comentários se você tem algum conteúdo específico que você quer ver aqui no canal sobre Percy Jackson, alguma curiosidade, enfim, alguma coisa aí. Deixa aqui nos comentários que eu vou estar lendo e atendendo o pedido de vocês. Então foi esse o vídeo, vou encerrar o vlog porque deve ter ficado enorme. Eu espero muito que vocês tenham gostado, não se esqueçam de curtir esse vídeo se você gostou, se inscrever no canal também se você ainda não é inscrito. E eu vou deixar uma playlist aqui pra vocês assistirem todos os vlogs relendo Percy Jackson. E eu vejo vocês no próximo vídeo.